Então, dando continuidade aí ao nosso estudo de parasitologia, né? Vamos continuar aí falando um pouquinho sobre algumas definições, né? E quais os grupos que nós vamos abordar do nosso estudo, né? Dentro do nosso estudo, tá? Então, vamos lá. Continuando a nossa apresentação, né? De slides aqui. Nós paramos falando sobre os ciclos, né? Onde eu tenho um ciclo com hospedeiro, né? E um ciclo sem hospedeiro, né? Então, nós vamos continuar agora falando dos tipos e filos de parasitas que nós vamos estudar. O importante aqui é salientar que nós vamos abordar a questão dos parasitas, né, em relação aos seres humanos, e especificamente sobre verminoses. Então, é, essas verminoses elas são muito importantes para a saúde pública, né, para a questão da saúde e por aí vai. Tá? Então, essas verminoses, elas fazem parte de um grande grupo de seres vivos, certo? Chamado de eumintos. Né? Os eumintos incluem dois deles, né? Os plateumintos e os nemateumintos. Tá certo? Na ordem evolutiva dos seres vivos, né, eu tenho lá o primeiro ser vivo que apareceu foi as esponjas do mar, né, os poríferos. Né? Depois vem os quinidários, né? Os quinidários como o segundo ser vivo que apareceu lá o segundo animal que aparece no planeta Terra, né? Os quinidários são as águas vivas, as anêmonas do mar. E logo em seguida, os plateumintos, tá certo? Então, os plateumintos aí já formam o próximo grupo de seres vivos. Seguido pelos nemateumintos, tá certo? Os plateumintos, né? Então tá aqui as características básicas dos plateumintos, né? Então eles são vermes de corpo achatado, tá? Então eles são os vermes de corpo achatado. É o clássico da planária, né? A planária é o exemplo desse plateuminto, tá? Então a planáriazinha ela é o exemplo clássico desse plateuminto, desse verme de corpo achatado, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, apesar da gente falar bastante aqui sobre os vermes causadores de doença, a maioria desses vermes são de vida livre, tá? Então não vamos demonizar, né, esse filo de animal, plateuminto e nemateuminto, né, como sendo todos eles os terrores aí, né, da saúde pública, né? A grande maioria deles são de vida livre. Por exemplo, a planária. A planária é de vida livre, é um animal de vida livre, não causa mal a nenhum ser vivo. Tá? Então, classificação, a gente estava falando de classificação parasito, né? Parasitologia, né? Então, os parasitas, né? Eles causam dano à saúde, né? Enquanto os animais de vida livre, eles não causam dano à saúde de ninguém, eles vivem, inclusive eles são animais que pertencem ali àquele ecossistema, àquele ambiente, né? Onde ele vai servir de alimento para alguém, ele está se alimentando de alguém e fechando toda aquela teia alimentar. Tá? Então são vermes de corpo achatados, plateumintos, né? Dorso ventralmente, né? Então eles são achatados dorso ventralmente, né? Dorso, ventre, né? Então dorso, ventre. Então eles são achatados nesse sentido, dorso ventralmente, né? Então eles costumam até nadar nesse sentido assim. Tá? Eles têm sistema digestivo incompleto. Isso significa, o que significa esse incompleto, né? Esses animais só possuem boca, né? Eles não têm ânus, né? Então, o alimento ele tem que entrar pela boca, né? E as suas excretas, né? Os seus excrementos têm que sair pela boca, né? Então, algo bem primitivo mesmo, né? Ou em alguns casos ausente, no caso dos parasitas, tá certo? No caso dos parasitas, esse sistema está ausente, né? Por exemplo, se a gente pegar a tênia, né? A tênia, ela tem sistema digestivo ausente. Né? Então, como que ela sobrevive? Né? Não tem sistema digestivo. Ela absorve, né, os nutrientes. Né? Então, a sua pele, né, absorve os nutrientes. Vamos lembrar que ela já está dentro do intestino delgado. Né? O alimento já chega digerido ali dentro. Né? Então, ela só tem o trabalho de absorver isso, né? De trazer para dentro esses nutrientes. Tá? Então, esse sistema está ausente, tá certo? Então, sistema digestivo incompleto, tá? Ou ausente no caso de alguns
alguns parasitas, tá certo? E o sistema nervoso desses organismos são muito simples, tá? Então, a maioria deles é ganglionar. Tá? Na escala evolutiva, né, quando nós estamos falando sobre evolução, né, no sistema nervoso ganglionar já é um baita salto evolutivo. Tá? Eu saio de um porífero que não tinha nada, tá? Não tinha sistema nervoso, não tinha sistema digestivo, não tinha porcaria nenhuma. Aí eu vou para um quinidário, que já parece um sistema digestivo ali dentro, mas é um sistema difuso, espalhado, esparramado, tá certo? Então eu tenho já um salto evolutivo muito grande, tá? Mas eu não tenho uma unidade central, eu não tenho um cérebro, né? Quando eu chego nos plateumintos, eu já vou ter uma organização melhor desse sistema nervoso. Eu já começo a ter uma coisa chamada de cefalização, né? Importantíssimo para a evolução dos seres vivos, a cefalização, certo? A cefalização é o quê? O aparecimento de uma cabeça, você vai pegar vou colocar na imagem aí, na memória, né? Uma água viva, né? Uma anêmona do mar, não tem cabeça esse animal, certo? Mas o plateuminto já tem cabeça, certo? Ele já tem a cefalização. E o interessante é o seguinte, essa cefalização com o cérebro. Então já começa a ter uma cabeça com lugar aonde vai ter um possível cérebro, que nesse caso aqui é um gânglio, tá certo? É um gânglio. Esses animais vivem muito bem desse jeito, né? Lógico, né? Que se não vivesse muito bem já tinha desaparecido faz muito tempo, a evolução já tinha eliminado isso faz muito tempo do planeta. Tá? Por quê? Porque o ambiente que eles vivem, né? Principalmente falando de parasitas, né? O ambiente que eles vivem é muito simples, né? Eles não precisam interagir tanto assim com o ambiente. Então, uma solitária, né? Uma tênia que está lá dentro do intestino, tá? Ela não precisa interagir com o ambiente. Ela está ali dentro, o alimento já vai chegar para ela de qualquer forma, né? E tudo isso, né? Então, esse sistema ganglionar, apesar de muito simples, tá? É extremamente adequado a esse tipo de ser vivo, tá? Extremamente adequado a esse tipo de ser vivo, e também é um baita salto evolutivo, né, para a evolução dos seres vivos, tá bom? Então, plateumintos, né? Então tem essas características, né? Então é o terceiro grupo animal a surgir no planeta Terra, tá? E seguido pelos nemateumintos, que já ganham uma coisa fantástica, né? Um sistema digestivo completo. Tá? Isso significa que esse animal agora tem boca e ânus, né? O alimento agora percorre um tubo digestivo dentro do corpo do animal. Isso é um puta salto evolutivo. Nossa, é uma evolução gigantesca, né? O sistema digestivo incompleto tem uma série de ineficiências, né? Porque você tem alimento novo se misturando com alimento antigo, se misturando com fezes, né? E aquela bagunça, aquele salseiro, né? E no sistema digestivo completo, eu já tenho já um processo, né? Então já existe uma linha de desmontagem ali prontinha, né, para ser realizada, tá? O sistema digestivo também, o sistema nervoso dele também é ganglionar, tá? Então apresenta gânglios, né? Não houve nenhuma mudança desse sistema para esse sistema aqui, tá? Então não temos nenhum salto evolutivo, não nada, né? Então é conservado a característica do filo anterior. Tá? E esses são os vermes de corpo cilíndrico. Então, quando você pega uma planária, ela tem o corpo achatado. Quando você pega uma lombriga, o corpo dele é redondinho. Tá? Do ponto de vista biológico, é uma grande vantagem ter corpo redondo, tá? É uma grande vantagem ter corpo cilíndrico, né? Porque é mais fácil distribuir os nutrientes pelo corpo, né? O corpo achatado não é interessante fazer isso. Tá? Então, do ponto de vista biológico, é uma evolução muito significativa ter um corpo cilíndrico, tá? Até mesmo por causa da segmentação que vai surgir lá para frente, a questão das estruturas internas, disposição de estruturas internas. Então, o corpo cilíndrico é uma baita nova vantagem evolutiva, tá? Então, são esses dois grupos de animais que nós vamos abordar como os parasitas principais, né, desse nosso estudo de parasitologia, né, dos ciclos parasitários, tá? Desse nosso estudo de parasitologia, tá bom? Para a gente entender as nossas próximas aulas, é importante que alguns conceitos estejam bem fixados, né? Para a gente não ter que ficar reconceituando toda vez que a gente
chamar atenção para um assunto, né? Então, algumas definições são importantes para o nosso estudo, tá? Hospedeiro, né? A gente vai ver muito essa palavra, hospedeiro, né? Em alguns ciclos só existe um hospedeiro, então ele não vai ter nenhuma palavrinha na frente, tá? Mas os ciclos mais complexos eu vou ter um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. É fácil identificar quem que é o hospedeiro definitivo, quem que é o hospedeiro intermediário. O definitivo, dentro do corpo desse animal, ocorre a reprodução do tipo sexuada, tá? E no hospedeiro intermediário, ocorre a reprodução do tipo assexuada. Ah, então eu não sei quem que é o definitivo, quem que é o intermediário. É só ver o tipo de reprodução que está ocorrendo dentro daquele organismo. Tá? Se está ocorrendo dentro do organismo reprodução do tipo sexuada, tá? Então, aquele é o indivíduo, é o hospedeiro definitivo da doença. Tá? Então, isso significa também dizer, né, que se está ocorrendo a reprodução do tipo sexuada, eu tenho um indivíduo adulto aqui, né? Então, eu tenho um indivíduo adulto aqui nessa situação, né? Então, eu já vou ter aqui todo o desenvolvimento do organismo, eu já vou ter aqui nessa situação. Tá? Somente organismos maduros conseguem se reproduzir sexuadamente. Tá certo? Então, quando ele atinge o seu desenvolvimento total, o seu desenvolvimento pleno. Tá? O hospedeiro intermediário vai ocorrer reprodução do tipo assexuada, tá certo? Então, uma reprodução que não depende de outro ser vivo, né? Depende dele só mesmo, certo? Então, aqui é muito comum, nesse estágio aqui, nós encontrarmos dentro do hospedeiro intermediário estágios larvais, tá certo? Enquanto aqui eu encontro o estágio adulto, aqui nessa situação eu encontro o estágio larval. Então o adulto está aqui reproduzindo sexuadamente, tá certo? Enquanto o meu hospedeiro intermediário, ele ainda é uma larva, tá? Ele ainda é uma larva, ainda é um organismo precursor, tá? E algumas larvas conseguem se reproduzir, certo? Assexuadamente, tá certo? Então, consegue aumentar o seu número de forma assexuada dentro do hospedeiro intermediário, tá bom? Vetor, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque vetor, isso aqui, ó, é diferente, né? Então, vou colocar o símbolo de diferente, de hospedeiro. Então, o vetor é uma coisa, hospedeiro é outra, totalmente diferente, tá? Então, o hospedeiro é aquele que hospeda a doença por um determinado tempo. Tá? Então, ele vai hospedar essa doença, esse parasita vai viver dentro do corpo dele para cumprir um dos processos durante um certo tempo. Tá? O vetor, tá certo? É uma coisa importante, né? Mesmo no hospedeiro intermediário, isso causa lesões, causam danos à saúde do indivíduo, tá? O vetor, certo? Ele não sofre com a doença, tá certo? Então ele não sofre com a doença. Então nenhum vetor vai morrer em decorrência da doença, tá certo? Então é o caso clássico, certo, do Aedes aegypti, né? Que é o vetor da dengue. Tá? Então, e esse vetor da dengue ele não vai morrer por conta da doença. Tá? Ele não vai morrer. A dengue não mata o vetor, tá certo? E outra coisa, o hospedeiro intermediário não interage diretamente com o hospedeiro definitivo, tá certo? Então, o hospedeiro definitivo não tem interação direta com o hospedeiro intermediário, como o vetor possui, tá certo? Eu tenho doenças que eu não tenho hospedeiro intermediário, eu tenho vetor. Então, por exemplo, pega a doença de Chagas, mal de Chagas. Eu não tenho um hospedeiro intermediário, eu tenho um vetor, um transmissor, um agente transmissor. Vetor ou agente transmissor é a mesma coisa. Né? Então eu tenho um mosquito, né, o mosquito da dengue, né? Ele é o vetor da doença. Ele vai lá, pica o ser humano e transmite a doença de um ser humano para o outro. Tá certo? Esses vetores aqui, tá, na maioria deles são artrópodes, né? Então, insetos, né? Na grande maioria deles, né? Então, da classe insecta, né? Então, o artrópode, né? Do filo artrópode da classe insecta.
tá? Então, são insetos, né? É o barbeiro, né? Que é um percevejo, a tsetse lá, né? A música do sono, né? O Aedes aegypti, o anófeles da malária, tá? Então, eles são classificados como vetores, tá? Vetores, tá? Eu já falei sobre larva, né? Larva é um estágio intermediário. Nem todo parasita tem um estágio larval, tá? Então, nem todo ele tem um estágio larval, mas a maioria possui um estágio larval. Então, eu tenho um estágio larval. Por exemplo, eu pego na esquistossomose, eu tenho um estágio larval. Eu pego na teníase, eu tenho um estágio larval. Então, eu tenho muitas doenças onde eu tenho um estágio do desenvolvimento chamado de larva. Né? Então, aonde esse indivíduo não ainda está em processo de diferenciação, de transformação. Tá bom? Outra palavrinha importante, né, a gente guardar, dioico e monóico, né, dioico versus monóico aqui. Dioico, isso significa que eu tenho um indivíduo do sexo masculino, certo? E eu vou ter outro indivíduo, um segundo indivíduo, né, um segundo modelo corporal do sexo feminino. Tá certo? Então eu vou ter sexos separados, tá? Então eu vou ter sexos separados. Então, nós, seres humanos, somos dioicos, né? Então, somos dioicos. E quando a gente fala sobre organismos dioicos, ainda tem uma segunda. Então, se eu determinei que ele é dioico, eu ainda vou para dois caminhos aqui, né? Eu ainda vou ter dois caminhos. Eles podem ser com dimorfismo sexual e sem dimorfismo sexual, certo? Então, nos dioicos, eu tenho com dimorfismo sexual e sem dimorfismo sexual. Tá? Então, por exemplo, no caso dos seres humanos, nós somos dioicos com dimorfismo sexual. Então, significa que eu tenho o corpo feminino diferente do corpo masculino. Eu tenho diferença com dimorfismo sexual, certo? Então, eu posso ser dioico sem dimorfismo sexual. Então, eu tenho dois indivíduos de sexos separados, mas quando você olha visualmente, não dá para identificar quem que é o macho e quem que é a fêmea. Isso acontece muito nas aves, né? Então, a gente tem algumas espécies de ave que machos e fêmeas são absurdamente semelhantes. Tá? Então, eles não apresentam dimorfismo sexual, tá certo? Visível, tá? Não tem diferença. Então, os dioicos, tá certo? Os monóicos também são chamados de hermafroditas, lembrando o deus grego lá, Hermes, né? Que não tinha sexo, né? Então, o hermafroditismo, então quando eu estou me referindo ao hermafroditismo, eu estou me referindo ao indivíduo monóico, certo? Ele é um hermafrodita. Tá? O hermafrodita é aquele ser vivo que apresenta os dois sexos dentro do corpo, então eu tenho o masculino e o feminino, e com um detalhe muito importante: os dois sexos têm que funcionar. Tá? A gente vê algumas historinhas aí, que fulano de tal, aquela cantora, que eu sempre esqueço o nome dela lá, ela é hermafrodita, certo? Mentira, não existe hermafroditismo na espécie humana, certo? Para ser um verdadeiro hermafrodita, eu tenho que ter o sexo masculino e o sexo feminino dentro do mesmo indivíduo, e os dois sexos têm que ser funcionais, eles têm que ser funcionais. Nos seres humanos existe um falso hermafroditismo. Tá certo? Então, eu apresento os dois sexos, mas nenhum dos dois funciona. Tá certo? Então, não é funcional. Então, para ser um verdadeiro hermafrodita, eu tenho que ter os dois sexos, e os dois sexos dentro do mesmo indivíduo, e os dois têm que ser funcional. É o caso, por exemplo, da minhoca, né? Então, minhoca não existe macho e fêmea. Toda minhoca é hermafrodita. Só que eu preciso de duas minhocas para fazer reprodução. Né? Eu preciso de reprodução cruzada. Tá? Então, uma minhoca encosta na outra, trocam os seus gametas e as duas saem grávidas. Tá certo? Então, as duas minhocas saem grávidas. Por que as duas saem grávidas? Porque as duas têm sistemas funcionais. Tá? Então, os dois indivíduos. Então, a lesma lá vai se reproduzir. As duas lesmas saem grávidas. Certo? Por quê? Porque os dois órgãos são funcionais. Tá certo? Então,
Na maioria das vezes, nos monóicos, mesmo tendo os dois órgãos, a autofecundação ela tem algum bloqueio, ela tem alguma coisa, porque do ponto de vista biológico, se autofecundar não é interessante. Tá? Então, a autofecundação não é importante do ponto de vista evolutivo, porque não produz variabilidade genética. Tá? Então, não produz variabilidade genética, então isso não é interessante. Então, por isso que mesmo sendo monóico, tá? A maioria das vezes existe dois indivíduos se reproduzindo para ter mistura genética, para ter variabilidade genética, tá certo? A gente chama de fecundação cruzada no caso dos monóicos. Mas as verminoses, né? A gente tem, por exemplo, a tênia ela é monóica, tá certo? E ela é capaz de reproduzir sozinha. Tá? Então, eu não preciso ter duas tênias dentro do meu corpo para reproduzir. Tá? Então, a gente chama isso de autofecundação. Tá certo? Então, ela é monóica com capacidade de realizar a autofecundação. Tá? O outro, a gente tem a monóico também, com fecundação cruzada. Então, é importante essas definições aí para a gente conseguir realizar os nossos estudos aí. Então, já estourei bem meu tempo, né? 20 minutos. Né? Então, até a nossa próxima aula.